que Deus já está falando conosco e vai continuar falando através da sua poderosa palavra. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração referente ao tema do cuidado de Deus para conosco. E esse cuidado é um cuidado tão especial, tão generoso, tão grande, que mesmo nós, com as nossas decisões erradas, mesmo nós, com as nossas atitudes erradas, mesmo quando tomamos decisões, agimos do nosso modo sem consultar a Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele tem uma nova chance, uma nova oportunidade, porque Ele ama cuidar de nós. Amém, irmãos? Livro de Ruth, no seu capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Glória a Deus. O livro de Ruth, irmãos, fica logo após o livro de Juízes, bem no comecinho da Bíblia Sagrada. Eu gosto de dizer que o livro de Ruth é o João 3,16 do Antigo Testamento. Alguém que não tinha direito, alguém que não merecia, mas pela infinita misericórdia, graça e cuidado de Deus, teve direito e ainda mais participou da genealogia de Jesus, que é Ruth, uma moabita que teve o privilégio de participar da genealogia de Jesus. Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim, no tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar ao menos por algum tempo em terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, seus filhos Malom e Quilion eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou, Elimeleque veio a falecer. E Noemi ficou apenas na companhia dos seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram. As suas esposas eram jovens moabitas, uma se chamava Orfa e a outra Ruth. E permaneceram nessas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Ruth, capítulo 4, versículo 14. As mulheres comentaram com Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou ser alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino te abençoará com nova vida, te sustentará e consolará na velhice. Porque porquanto é filho da tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino em seu colo, passou a cuidar dele como se fosse mãe. Assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: eis que Noemi tem um filho. E eles deram um nome chamado Obed. Este foi pai de Jessé, que por sua vez se tornou pai de Davi. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar, adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem sobre Ruth, uma mulher moabita, que teve o direito de participar da genealogia de Jesus.
Para os irmãos entenderem um pouco mais aquilo que Deus colocou no meu coração durante essa tarde. Esse livro, ele fala muito da questão dos nomes. E a gente sabe que o nome para um judeu, principalmente na época de Jesus, na época de Abraão, desde o início da humanidade, é uma coisa muito importante. Hoje em dia a gente vive numa sociedade em que o título ele é mais importante que o nome. Eu vi uma postagem de uma psicóloga onde ela dizia assim: imagine se um ex-namorado, alguém que você conhecesse, te mandasse uma mensagem e falasse assim: te chamo de senhora ou senhorita. E ela falou assim: pode me chamar de doutora. É a forma de uma vingança brasileira, né? Um ato de tentar vingar uma coisa mesquinha, uma coisa chata, onde o título é mais importante que o seu próprio nome. Porém, na época de Jesus, o que importava era o nome, porque o nome que era dado trazia um significado diferente. Quando que isso começou? Começou em Eva. Quando Adão dá um nome a Eva e fala: você vai se chamar Eva, porque você é mãe de todos viventes. Aí Eva tem um filho que chamava Caim, que significa alcancei do Senhor um varão. Caim mata Abel, como todos sabem, nasce Sete. E ela coloca o nome de Sete porque o Senhor me deu uma semente no lugar do meu filho que Caim matou. E assim por diante, até chegar em Abrão e Sarai, a qual o Senhor muda os nomes para Abraão e Sara. Sara tem um filho que se chama Isaac, que significa sorriso. Isaac, por sua vez, tem dois filhos, Esaú, que significa peludo, e Jacó, que significa suplantador. Jacó, quando tem um filho, na morte da sua esposa Raquel, sugerem a ele a colocar o nome do filho de Benoni, que significa o filho da minha dor. Ele fala assim, negativo. O nome é muito importante, ele vai se chamar Benjamim, que significa nascido da minha direita ou da minha destra. Davi, quando tem um filho chamado Adonias, o filho que o Senhor me deu. Tamar significava palmeira. Absalão, o rei da paz. Não deu muito certo porque ele não trouxe paz, ele trouxe muita complicação para o reinado de Davi. Aonde a gente consegue chegar em Elimeleque, que é o personagem da nossa história de hoje. Elimeleque significava louvor a Deus. E Noemi significava agradável. E é tão legal quando dois nomes com significados importantes se juntam para constituir uma família. E a Bíblia nos fala que eles têm dois filhos. Um se chamava Malom e o outro se chamava Quilion. Só que naquela época, irmãos, o nome era dado ou para abençoar o filho, ou por causa de uma situação que eles estavam vivendo no momento. E a gente sabe que no momento que essa história está sendo contada, como a gente leu, há uma grande fome em Belém. Há uma grande fome em Belém. E o fato dessa fome faz Noemi olhar para os seus filhos e não dar um nome legal, um nome agradável. Ela dá Malom e Quilion, que significava tristeza, fraqueza e doença, devido ao que eles estavam passando naquele momento. E é tão ruim a gente falar que a gente gerou a fraqueza, a gente gerou a doença, a gente gerou tudo isso. E devido à situação que eles vivem naquele momento, ela olha e fala: meus filhos vai chamar assim, fraqueza, tristeza e doença.
Só que nós, irmãos, precisamos entender que na nossa vida a gente vai gerar frutos para o reino de Deus. A gente vai gerar consequências, coisas boas para o reino de Deus. É muito fácil a gente conversar com uma pessoa totalmente carregada e ela, em 5 minutos de conversa, trazer para a nossa vida fraqueza, doença. Só que a gente que é cristão, que é servo de Deus e que tem o cuidado de Deus sobre a nossa vida, a gente não pode gerar fraqueza, tristeza e doença. A gente tem que gerar vida. Enquanto eu estudava essa palavra, o Senhor falava no meu coração assim: Juan, eu estou cerrando madres, eu estou cerrando situações de pessoas que estão gerando na sua vida tristeza, fraqueza e doença, por alguma coisa que já passou, por uma coisa que já enfrentou, por situações da vida que estão acontecendo e está trazendo no seu cotidiano tristeza, fraqueza e doença. Mas nessa noite, o cuidado de Deus para com a sua vida quer que você interrompa esse ciclo. Ele quer que você pare de gerar fraqueza, tristeza e doença, porque você é escolhido e você não nasceu para gerar tristeza, fraqueza e doença. Através de você e da sua vida, assim como o pastor estava falando um pouco antes aqui, ele quer te usar para gerar vida, para gerar transformação, para gerar mudança. Aleluia, glória a Deus. E devido a tudo isso que eles estão vivendo, qual que é a consequência, Juan? Naquela época, irmãos, as mulheres não tomavam decisões. Quem tomava a decisão final era o homem. O homem tomava a decisão, é assim, pronto, acabou, a gente vai para outro lugar, enfim. A Bíblia nos fala que falta pão em Belém. Juan, mas não é estranho faltar pão em Belém? Belém é conhecido como a terra do pão. Só que falta pão em Belém. A terra do pão, está faltando pão. Não, mas isso a gente precisa entender que é uma coisa normal. Você já não foi na padaria? Toda vez que você vai na padaria tem pão? Ou tem vez que você chega lá para comprar um pão, você vai naquela felicidade para comprar o pão, chega lá não tem pão. Acabou. Aí a moça olha para você e fala assim: espera só uns 5 minutinhos. Daqui 5 minutinhos vai sair um pão quentinho. Aí você compra e leva, você fica até feliz e ansioso esperando. É normal que falte o pão. O que não é normal é que com a falta do pão, com a crise, com o medo, com a dificuldade, eu queira me mudar, eu queira sair, eu quero desistir, eu queira parar, eu queira começar a acreditar que Deus não está cuidando da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Às vezes dá uma briga, eu já quero divorciar. Deu um problema, eu já quero mudar de igreja, eu não quero mais ficar nessa igreja, essa igreja não dá certo. Irmãos, Deus me trouxe aqui para te dizer, Ele está cuidando de tudo. Suporte o tempo da crise. Aleluia, glória a Deus. A gente precisa aprender a suportar o tempo da crise. Está dando errado, continua. Não está acontecendo do seu jeito, não aconteceu como você imaginou. Continue. Está faltando pão, continue. Você precisa aprender a suportar o tempo de crise. Por quê? Porque Deus está cuidando de você. Aleluia. A falta de pão, alguma coisa que não está acontecendo como você imaginou, não quer dizer que o Senhor não está cuidando de você. Pelo contrário, às vezes a falta de alguma coisa é Ele mostrando que mesmo faltando, Ele cuida de você, da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Tudo que você precisa fazer nessa noite, aleluia, é suportar o tempo da
12, é aguentar mais um pouco, mais um minuto, mais 10 horas, mais um ano, mais 2 anos, continue suportando, porque Deus está cuidando de você. Aleluia, glória a Deus. Só que Elimeleque, irmãos, não soube suportar o tempo da crise. Quando faltou pão, o que ele falou? Vou embora para Moabe. Não vou ficar aqui. Não quero mais ficar em Belém. Tenho família, tenho filhos, e eu vou peregrinar em Moabe. E sabe o que é legal, irmãos? Peregrinar significa o quê? Eu vou, mas eu volto. A intenção dele é o quê? Eu vou até Moabe, passo um tempo lá, me fortifico lá, e quando eu me fortificar lá, eu volto para Belém. No fundo, ele sabia que a crise não era para sempre. Porém, ele não teve a capacidade de suportar a crise e decidiu ir embora. E quando tomamos decisões sem consultar a Deus, sem dobrar os nossos joelhos, sem orar a Deus e falar: Senhor, devo ir para lá, devo ir para cá, devo continuar cantando, devo continuar pregando, devo continuar fazendo a obra, ministrando. Quando eu tomo essa decisão e não consulto a Deus, às vezes não dá tempo, irmãos, de voltar atrás. Ele falou que ia peregrinar, tomou uma decisão, norteado pelaquilo que ele via. Uma coisa que todo cristão deve entender: a gente não pode tomar decisões norteadas pelo que vemos. A gente não vive pelo que vemos. A gente vive pelo que cremos. As nossas decisões têm que ser norteadas pela fé. Elimeleque tomou uma decisão norteado pelo que ele via, a escassez de fome em Belém, e saiu a peregrinar. Não orou a Deus e foi para lá. E quando ele foi, irmãos, ele não conseguiu voltar. Não deu tempo de voltar. Começou a constituir, a ganhar coisas. Uma coisa eu preciso que você entenda nessa noite: Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família, dos seus projetos, dos seus sonhos. Deus cuida e tem o controle de todas as coisas sobre a sua vida. Porém, quando a gente toma uma decisão e sai da vontade de Deus, sai da direção de Deus, e conseguimos conquistar coisas longe da vontade de Deus, parece que a gente está ganhando, né? Mas eu preciso que você entenda que tudo que você conquista longe de Deus, você não está ganhando nada. Você está perdendo. Você vai ter a sensação que está ganhando. Sensação que está fazendo alguma coisa, está dando certo, ninguém está vendo. Elimeleque foi conquistando, achando que estava ganhando, que estava ficando, ganhando. E quando menos espera, a sua decisão tira a sua vida. A Bíblia nos fala que Elimeleque morreu. Aí eu te levo a questionar: não era melhor ter ficado em Belém? Belém faltava pão, Belém passava por crise, Belém tinha dificuldade, era escassez, era difícil, mas ele ainda tinha a sua família. Ele ainda tinha seus filhos, sua família ainda era unida. Aleluia, glória a Deus. Eu te convido a olhar para o que você está passando nessa noite. Pode ser crise, pode estar difícil, você pode estar pensando em desistir, mas olha para o seu lado. Você ainda tem a sua esposa, você ainda tem seu marido, você ainda tem sua filha, tem seu filho, e Deus está cuidando. Continua em Belém,
Belém, continua sobre os cuidados de Deus. Não tome decisões que podem afetar a sua vida, sua casa, sua família. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu quero cuidar da sua casa, eu quero cuidar da sua família, eu quero cuidar dos seus filhos, mas é necessário que você continue aonde eu quero que você fique. Aleluia. Perdeu o marido. Noemi perde seu marido. E quando Noemi perde o marido, por que ela não volta para Belém com seus 2 filhos? Sabe qual que é o problema, irmãos? Quando a gente está adaptado em um ambiente longe da vontade do Senhor, a gente está perdendo, mas a gente ainda tem alguma coisa. E o fato da gente ainda ter, a gente acha que a gente está ganhando. Eu perdi meu marido, mas eu ainda tenho os meus 2 filhos, vou ficar aqui. Já percebeu que quando você está longe de Deus, você perde uma coisa, mas você ainda tem algo, você fala assim, mas eu ainda tenho isso. Aí você perde isso, depois você vai perdendo, até você perder tudo. Só como ela ainda tinha os filhos, ela resolveu ficar em Moabe. Ela resolveu ficar ali. Só que aí, a vida, as escolhas, têm as suas dificuldades. A Bíblia nos fala que ela perde os seus 2 filhos. Perdeu o marido e agora perde seus 2 filhos. Para ser sincero para os irmãos, eu nem sei que conselho eu, Juan, daria para alguém que acabou de perder os seus 2 filhos. Eu entendo que perder o marido é difícil, irmãos, mas consequentemente é uma lei da vida. Uma hora você sabe, quando ficar idoso, quando a idade chegar, você vai perder o seu marido. Mas uma mãe enterrar os seus 2 filhos é algo complicado demais. É algo difícil demais. Olha o contexto daquela mulher, irmãos. Sai da sua cidade, perde o marido, perde os filhos, resta agora as suas noras. Só essas 2 com ela. Juan, mas nesse contexto inteiro, olha o tanto de decisões erradas, olha o tanto de situações erradas. Mas eu quero te dizer algo. Deus ainda estava no controle daquela história. Aleluia, glória a Deus. Em meio às decisões erradas, em meio às escolhas erradas, mesmo em meio às situações erradas, Deus olha e fala assim: eu ainda estou no controle dessa situação, porque eu amo a vida dela, eu quero cuidar da vida dela. E como que Deus começa a mudar essa história? Começa a mudar essa situação. Sabe o que acontece, irmãos? Chegou uma notícia lá em Moabe. Moabe de Belém, muito longe, cerca de 800 quilômetros. Mas chegou uma notícia lá em Moabe. Belém voltou a ter pão. Aleluia, glória a Deus. Estenda suas mãos essa noite que eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Tem uma notícia boa chegando, irmãos, aleluia. Tem notícia boa chegando, Juan, mas está tudo errado, está diferente. As minhas escolhas me prejudicaram. Mas tem uma notícia boa de Deus chegando para você nessa noite, aleluia. Belém voltou a prosperar. Belém voltou a ter vida, aleluia. Belém voltou a dar alegria. Tem notícia boa chegando para você, em meio à crise, em meio ao desespero, em meio ao medo, em meio à insegurança. Tem uma notícia boa chegando da parte de Deus para a sua vida. O Senhor está no controle e Belém voltou a
prosperar. Aleluia, glória a Deus. Você veio aqui nessa noite procurando os cuidados de Deus, aleluia. E o cuidado de Deus para você nessa noite é que a notícia boa está chegando. Vai voltar a ter alegria, vai voltar a ter felicidade, vai voltar a dar certo aquilo que estava dando tudo errado, porque Deus está no controle e Ele está cuidando da sua vida, aleluia. Ué, por que Belém voltou a prosperar? Porque Deus visitou o Belém. A presença de Deus fez Belém prosperar. Belém não voltou a prosperar sozinha. Belém não voltou a produzir pão do nada, não. Belém voltou a prosperar porque primeiro chegou a presença de Deus. E quando a presença de Deus chegou em Belém, Belém voltou a prosperar. Aleluia, glória a Deus. Para começar a dar certo, irmãos, primeiro tem que ir a presença de Deus na frente. Lá no meu trabalho tá dando tudo errado, parece que Deus não tá cuidando de mim. Coloca a presença dele lá na frente primeiro para você ver. Primeiro ele chega, depois ele muda a situação. Ninguém começa a prosperar, a dar certo sozinho. Primeiro a presença dele tem que chegar. Primeiro a presença dele tem que entrar. E a presença dele chegou lá. E Belém voltou a prosperar. E sabe o que é maravilhoso nisso? Quando Deus visita Belém, Belém volta a prosperar. Quem está fora e é de dentro, quer voltar. Aleluia, glória a Deus. Você não entendeu o que eu te disse nessa noite. Quando Deus visita Belém e Belém volta a prosperar, quem está fora e é de dentro, quer voltar. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus visita a sua casa, sua vida, faz uma mudança, transforma, muda. Quem olha para você e está fora e já conhece como é aqui dentro, olha assim, Deus mudou a vida do Lucas, Deus mudou a vida do Rafael, Deus mudou a vida da Laísa. Eu sei que Deus é diferente, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, através da mudança que Deus começar a fazer na sua vida. Todo mundo que está longe, todo mundo que está distante, vai olhar e vai falar, Deus realmente é verdadeiro, eu preciso voltar, eu preciso estar na presença dele, aleluia. Você é como uma flecha na mão dele, aleluia. E quando ele fazer um milagre na sua vida, através de você, muita gente vai querer estar aqui também, aleluia, glória a Deus, aleluia. Belém voltou a prosperar. Aí Noemi fala assim, eu vou voltar para Belém. Só que ela fala assim, eu quero ir sozinha, eu não quero que Orfa e nem Ruth vai comigo, eu quero ir sozinha. Eu anotei aqui, muitas das vezes a gente quer fazer as coisas sozinho e não sabe celebrar quem está do nosso lado. Já viu aquela pessoa que fala assim, não visita eu não, estou fazendo faxina, minha casa está bagunçada, não quero ninguém aqui. Não traz essas crianças aqui não, porque eles vão correr pela casa, vão quebrar isso, vão quebrar aquilo, não quero aqui. Só que infelizmente essas pessoas, quando a idade começa a chegar, elas começam a ficar sozinhas, porque elas acabam esquecendo que o mais importante que o material é a presença das pessoas que a gente ama, que a gente precisa ter do nosso lado. Até nisso Deus mostra o seu cuidado para conosco. Ele sabe quem que a gente precisa ter do lado. Irmãos, para ser sincero,
é muito fácil a gente não ter ninguém do lado. É só a gente demonstrar a nossa pior parte que a gente tem. Ninguém vai querer ficar ao nosso lado. Difícil é a gente manter as pessoas do nosso lado. O Senhor falava no meu coração. O meu cuidado, Juan, também tá quando eles conseguem manter pessoas que eu coloco no caminho deles para ajudar com oração, com palavra, com abraço, com conselhos bons do lado. Noemi, devido a tudo que ela passou, ela olha assim: não tenho nada para oferecer, não tenho filhos para dar para vocês casarem novamente, deixa eu ir sozinha. É como se ela falasse assim: eu fui para Moabe cheio, eu tinha filhos, eu tinha marido, eu tinha uma família, eu fui para lá, agora eu tenho que voltar sozinha. Tudo que eu levei para lá, Deus tirou, agora eu preciso voltar sozinha. Só que não foi Deus que tirou, irmãos. É isso que a gente precisa entender. A gente não pode transferir as nossas responsabilidades para Deus. Noemi perdeu tudo que ela tinha através de uma escolha dela com seu marido, ao qual não oraram, não pediram direção para Deus, foram e perderam. E agora precisa voltar. Orfa olha e fala assim: então já que você não quer, não vou, não quero. Aí Ruth olha e fala assim: eu vou. Aonde você for, eu irei. Aonde você repousar, eu repousarei. Sua casa será minha casa, sua família será minha família. Ruth é uma pessoa leal, que escolhe estar do lado. Só que Noemi é uma mulher, irmãos, que supervaloriza o passado. Isso aqui é uma coisa tremenda que a gente precisa entender. A gente tem que parar de supervalorizar o nosso passado. Irmãos, o seu passado não foi melhor. A gente precisa entender que o nosso passado não foi melhor. O nosso passado também tinha lutas, tinha as provas, tinha dificuldades. A gente precisa parar de olhar para o passado e entender que a gente já está no meio do caminho. E o que Deus quer para nós está logo ali na frente. Voltar para o passado, o caminho é muito mais longo, muito maior. E Deus já te deu uma direção, já te deu um caminho, então você está pertinho de chegar aonde você quer que eu chegar, aonde eu quero que você chegue. Mas para de olhar para o passado e falar que no passado era melhor, que antes você tinha, que antes você fazia, que antes era diferente. Também tinha luta, também tinha prova, também dificuldade. Começa a olhar a partir de hoje para frente e ver aonde Deus quer que você chegue. Noemi supervalorizando o passado, mas Ruth olha para ela, fala: eu vou ficar com você. Engraçado que ela fala assim: não me chame de Noemi, me chame de Mara. Sabe o que significa Mara? Amarga. É aquela pessoa que em meio às lutas e dificuldades perde até a sua identidade. Ela olha e fala assim: não me chame de Noemi mais não, eu sou uma pessoa agora amarga. Mas sabe o que eu amo em Noemi? Que ela fala assim: beleza, Ruth, quer ir comigo? Vamos. Eu sou Mara, eu sou amarga, mas eu vou voltar para Belém. É alguém que olha para a dor, para o cansaço, para o medo, para a insegurança, para as dificuldades e decide caminhar de volta aonde Deus quer
que ela esteja. Aleluia. Eu sei que essa semana foi difícil. Eu sei que essa semana foi complicado. Nem era para você estar aqui nessa noite, mas que bom que você veio. Você veio mesmo cansado, mesmo com dor, mesmo com medo. E Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele valoriza o seu esforço. E o fato de você estar aqui, mesmo com dor, mesmo cansado, Ele quer mostrar para você que Ele está no controle, está cuidando. Noemi voltou para Belém cansada, com medo, somente com Ruth, mas ela voltou, aleluia. Você também não pode parar, mesmo com medo, mesmo cansado. Volte aonde Deus quer que você esteja. Aleluia, glória a Deus. Ruth começa a trabalhar, irmãos. Aleluia. Ruth começa a trabalhar. Quietinha. Ela falou assim: Noemi, eu vou estar do seu lado. Noemi já era avançada de idade. Quem trabalha é Ruth. O dono do lugar chamava Boaz. Lá era dividido em 3 equipes. Os que colhem, as servas e os que ficavam com a sobra. Ruth ficava com a sobra. Tinha as que colhiam, tinha as servas e tinha as que ficavam com a sobra. Ruth começa de baixo, só pegando a sobra e trabalhando. Trabalhando por quê, Juan? Trabalhando pela sua família. Trabalhando pela sua casa. Trabalhando pela vida de Noemi. Aonde? Com a sobra. No lugar mais escondido. E Deus falava assim ao meu coração enquanto eu preparava essa mensagem. Enquanto você trabalha, escondido, talvez você não está no lugar que você quer ainda. Talvez você não está na posição que você deseja ainda. Talvez você não conquistou o sonho que você deseja ainda. Mas ela trabalhava com tanta vontade, com tanto empenho, em prol da família, da casa, que Boaz, o dono da obra, o chefe de tudo, olhou para Ruth lá nas sobras. E o dono que manda, fala com quem comanda, e manda colocar quem trabalha no lugar de destaque. O homem que manda, fala com quem comanda, e coloca quem trabalha no lugar de destaque. Aleluia, glória a Deus. Se você está trabalhando, irmãos, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, por quem que você ama, honestamente, fazendo a vontade de Deus, o Deus que manda, fala com quem comanda, olha o seu trabalho e coloca você aonde você deve estar. Aleluia, glória a Deus. Então continua trabalhando, continua se esforçando. Juan, não tem ninguém vendo, Juan, não tem ninguém notando, eu faço e não tenho valor. Eu quero te dizer, aquele que manda, está olhando, está vendo, está guardando, está cuidando, e quando Ele resolver fazer a mudança, Ele vai colocar você aonde Ele quer colocar, e você vai ver que não foi pelas pessoas, não foi alguém que ajudou, não, foi a mão de Deus que colocou você no seu devido lugar. Aleluia, glória a Deus. E ele olha para Ruth, vê que ela é uma mulher que trabalha, que corre atrás. A Bíblia nos fala que eles casam, aleluia, eles casam e têm um filho. Se coloque de pé nessa noite, irmãos, aleluia, glória a Deus. Obed.
Você lembra que a gente falou no começo dessa mensagem a importância dos nomes, o significado dos nomes? Noemi gerou Malom e Quilion, que significava tristeza, fraqueza e doença. Eu acho interessante que a Bíblia nos fala que o filho é de Noemi. Foi Ruth que gerou, foi Ruth que concebeu o filho, mas a Bíblia não faz questão de falar que o filho é de Noemi. Quem cuida do filho é Noemi. Sabe quando você chega no culto com tristeza, fraqueza ou com alguma doença? Todo mundo, inclusive eu, já chegou num culto assim, triste, desanimado, com alguma fraqueza, com alguma doença, com alguma coisa desse tipo. E quando a gente vem para a igreja e recebe a palavra, a gente se anima, parece que tudo aquilo vai embora. Toda a tristeza, toda a fraqueza, a dor, a doença vai embora. Só que muitas das vezes, passa um tempo, volta de novo. A tristeza, a fraqueza e a doença. Parece que só no momento do culto ali na euforia a gente consegue se animar. Só que passa um tempinho e a gente volta a se sentir mal de novo. Meu Deus. Será que Deus não está cuidando? Por que será? Só que agora, irmãos, o colo de Noemi está vazio. A Bíblia nos fala que o seu colo está vazio. Ela tinha gerado fraqueza, tristeza e doença. Só que aquilo tinha ido embora, ficou para trás. E seu colo estava vazio. Só que a gente sabe que quem perde muitas vezes fica remoendo e lembrando do que se passou, do que se perdeu. Aí a Bíblia nos fala que Ruth dá um filho que se chama Obed. Sabe o que significa Obed, irmãos? Adoração e serviço. Aí o colo de Noemi que está vazio, vai Obed, que significa adoração e serviço. Ela tinha gerado tristeza, fraqueza e doença. E por isso ela se sentia mal. Só que agora pro colo dela vai Obed, que significa adoração e serviço. Eu sei que muitas das vezes a gente vai entrar na igreja triste, cansado e com alguma dor. E parece que isso vai passar por um instante. Rua, eu vou voltar para minha casa, vai voltar tudo de novo. Eu vou ficar triste, eu vou ficar cansado, vou ficar com fraqueza, vou ficar doente. Só que aqui tem uma fórmula para você não ficar mais assim. Coloque no seu colo adoração e serviço. Você quer vir para a igreja, talvez triste, desanimado com alguma coisa, e não quer mais voltar a sentir isso? O segredo está aqui para você nessa noite. Se for levar alguma coisa para sua casa dessa pregação, leve isso. Você precisa colocar no seu coração, no seu colo, adoração e serviço. Quando você começar a adorar a Deus e arrumar alguma coisa para você servir a Ele na obra de Deus, nem que eu tenha que vir limpar a igreja domingo de manhã, terça à noite, não sei, quarta à noite, algum dia. Faça alguma coisa para Deus e o adore. Eu tenho certeza que a fraqueza, que a tristeza e que a doença, uma hora ela vai embora. E como vai, Juan? Porque você está adorando, está servindo a Ele. Aleluia, glória a Deus. Você crê nessa palavra nessa noite? Você crê que Deus está cuidando, está guardando a sua vida? Você pode escolher qual personagem dessa história. Juan, eu sou Elimeleque, tomei decisões sem consultar a Deus.
Estou quase morto. Juan, eu sou Noemi. Os traumas, os problemas da minha vida me deixaram amargurado. Eu não sou a mesma pessoa que antes. Juan, eu sou Ruth. Até na decisão certa que eu tive de escolher um marido, parece que deu errado, parece que as coisas não contribuem do jeito que eu quero. Meu marido se foi. A gente pode se encaixar, irmãos, em qualquer história. Mas por trás de toda essa história, uma coisa a gente precisa entender e destacar. Independente de qualquer um dos personagens, Deus estava no controle e Deus estava cuidando de tudo. No tempo da escassez, no tempo da dificuldade, no tempo da luta, Deus cuidou de tudo. E Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar da sua casa. Ele quer cuidar da sua família, dos seus filhos, dos seus sonhos, de tudo. Ele não quer por metade. Falar, Senhor, só cuida da minha saúde. Não. Ele não quer cuidar só da sua saúde. Ele quer cuidar da sua vida por completo. Pela metade nem adianta. Se for falar para Deus, Deus, só vou dar metade para o Senhor, nem adianta. É preferível que não dê nada. Agora, se você entregar tudo na mão de Deus e deixar Ele cuidar de tudo, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo sobrenatural. A partir dessa noite, pode ter certeza que Ele vai começar a trabalhar ao seu favor. Aleluia. Vamos orar ao Senhor? Glória a Deus. Curva a tua cabeça. Feche os teus olhos.